para ministrar a palavra de Deus. Mais uma vez conosco, nosso queridíssimo apóstolo Israel, acompanhado do pastor Carlos Eduardo. Eu quero chamá-los para podermos ouvir o que Deus tem para nós, ok? E a gente recebe um homem de Deus com palmas. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Amém. Let us have a word of prayer. Vamos orar? Curva sua cabeça. Father, thank you for today. Pai, obrigado por o dia de hoje. Thank you for your grace. Obrigado for pela your mercy. tua graça e tua misericórdia. I thank you for this opportunity to come together. E obrigado por essa oportunidade de nós estarmos juntos. Lord, you promised that where 2 or 3 are gathered together, that you are there in their midst. Pai, o Senhor prometeu onde 2 ou 3 estivessem reunidos o seu nome, o Senhor se faria presente. And we thank you today for your presence that is here. E nós agradecemos hoje pela tua presença que está aqui nesse lugar. We ask that even as we look into your word, that you will lead us by your spirit into all truth. Pai, nós pedimos que quando nós estivermos meditando e olhando na tua palavra, o Senhor nos guie pelo Espírito da verdade. Father, I ask by your spirit that you will open the eyes and the understanding of your people to your word. Pai, eu clamo a Ti nessa hora que o Senhor abra os olhos do entendimento do Teu povo para a Tua palavra. Let your word bring light, life and strength to your people. Que permita que a Tua palavra traga vida, esclarecimento e força para o Teu povo. And I pray that you will bless them this day. E eu clamo que o Senhor os abençoe nesse dia. In the name of Jesus. Em o nome de Jesus. Thank you, Father. Obrigado, Pai. For in Jesus' name I pray. Porque em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém? You may be seated. Você pode se assentar em nome de Jesus. I bless the Lord for the privilege and the opportunity to be here again. Eu louvo a Deus pela oportunidade, a grata oportunidade de estar aqui mais uma vez. To be able to come fellowship with you and also being able to bring the word of the Lord. Não só para poder estreitar esses laços de relacionamento com você, mas também por poder pregar a palavra de Deus. It is always a great honor for me. E é sempre uma grande honra para mim. And I thank God for the life of the man of God, the set man over the house. E eu agradeço pela vida e a generosidade do homem de Deus, o pastor Alexandre Freitas. I pray that the Lord will richly bless him and strengthen him for. E clamo que Deus possa abençoá-lo de forma rica e abundante em nome de Jesus. For his great heart and his openness to always receive us here. Pelo seu grande coração e pela a abertura que ele nos dá aqui nesse lugar. Amen. Amém? Quickly, I want us to go into the word of the Lord. I want to share something quickly with you. Eu quero compartilhar algo rapidamente com você hoje na palavra de Deus. If you have your Bibles, come with me to the book of Revelation, chapter number 2. Se você tem a sua Bíblia aí com você, abra no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse é o último livro da Bíblia, amém? Se não tiver, pega carona com seu irmão aí do lado, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 2. Come with me to the book of Revelation, chapter number 2. Abra sua Bíblia e venha comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2. The book of Revelation is an interesting book. O livro de Apocalipse é um livro muito interessante. It is a book that is very relevant to us today. É um livro que é muito relevante para nós hoje. To understand the heartbeat of God, because this was the letter that the Lord wrote to his church. Para entender o que está no coração de Deus, porque esse livro é a carta que ele escreveu para a sua igreja. It was a letter of love and commendation. É uma carta de amor, né, e de elogios. But also it is a letter
of rebuke and correction. Mas também era uma carta de reprovação e de correção. And it is very important for us to begin to weigh the letter that the Lord wrote to understand the message that he spoke to his church. E é muito importante que nós mergulhemos nessa palavra, nessa carta, para que nós possamos entender claramente aquilo que Deus quis realmente dizer, deixar dito para a sua igreja. Because it is so relevant. Porque isso é muito relevante. Amen. Amém? We want to look at the letter he wrote to the first church. Quando nós lemos a primeira carta que ele escreveu para a primeira igreja, That is the church in Ephesus. que era a igreja de Éfeso, Come with me. venha comigo. Revelation chapter 2, beginning from verse number 1. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. Unto the angel of the church of Ephesus write, these things said he that holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden candlesticks. Apocalipse 2:1 diz: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. I know your works and your labor and your patience, and how thou cannot bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and you have found them to be liars. Verso 2 de Apocalipse 2 diz: Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não os são, e os achaste mentirosos. And has borne and has patience, and for my name's sake hast thou labored and have not fainted. Apocalipse 2:3 E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Verso 4 Tendo, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove your candlestick out of his place, except thou repent. Verso 5 Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Amen. Amém? Now I want you to understand this letter very well. Eu quero que você entenda muito bem esta carta. As the Lord spoke to John to write to the first church, Deus falou com João para que ele escrevesse o livro de Apocalipse, falando para essa primeira igreja de Éfeso. he began by commending them for their work. Ele começou a elogiá-los a respeito do trabalho deles. He says, I know your works. Ele começa dizendo: eu conheço as tuas obras. This is God speaking. Isso é Deus falando. I know your works. Eu sei as tuas obras. I know your patience. Eu conheço a sua perseverança. As a matter of fact, I know that you hate those who are evil. De fato, Deus ainda dizia: eu sei que vocês rejeitam, não gostam daquilo que é mal. You've been able to try those also who are false apostles and found that they are liars. Vocês têm testado e usado o espírito de discernimento para poder distinguir os falsos apóstolos e dizerem que eles são mentirosos. And the Lord said, I know that you have labored for my name's sake tirelessly, and you have not fainted. E o Deus falava: eu sei que você tem trabalhado para mim de uma forma incansável e que você não tem desfalecido. The Lord commend them for these things that they have done. Deus estava elogiando o povo dele da igreja de Éfeso por essas coisas que eles faziam. But yet the Lord said,
Mas então o Senhor passou a dizer: I have something against thee. mas eu tenho uma coisa contra vocês. And what is that thing? E o que é essa coisa? Verse number 4. Verso número 5. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Verso 4. Tendo, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. I want to take note of that, very important. Eu quero que você preste muita atenção nisso, isso é The Lord muito said, importante. you have left your first love. Deus disse à igreja de Éfeso: você deixou, abandonou o seu primeiro amor. And the Lord was not pleased with that. E Deus não estava alegre com isso. I believe if the Lord is to write to the church today, He will say to the church, you have left your first love. Eu acredito, se Deus estivesse escrevendo uma carta para a igreja de hoje, Ele estaria dizendo exatamente isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Because some of us, our love for God is beginning to go cold. Porque muitos de nós, o amor que nós tínhamos por Deus começou a se esfriar. And the Lord said, Então o Senhor disse, verse number 5. versículo número 5. He said, remember therefore from whence thou art fallen, and repent. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. The Lord said, you have left your first love, Deus disse: você abandonou o seu primeiro amor. and there is a need for you to repent. E há uma necessidade para você se arrepender. We have always said this, that the word repent is so important to us today. Eu sempre tenho dito que a palavra arrependimento é algo muito importante para nós hoje. Because today, most time when people talk about repent, we always say the sinners need to repent. Porque todas as vezes que se fala a respeito dessa palavra arrependimento, as pessoas geralmente falam a respeito dos pecadores fora da igreja, que só eles precisam se We arrepender. always speak of the politician that needs to repent. Nós falamos a respeito dos políticos do nosso país que precisam se arrepender. But it will interest you that when you study the Bible, most of the time the Lord said, repent. The Lord was not speaking to the unbelievers. Mas eu quero encorajá-lo a te mostrar dentro da palavra que a maioria das vezes, quando Deus falou a respeito de arrependimento, Ele falou a respeito do povo dele. The Lord was speaking to His people Deus estava falando ao povo que já era dele to repent. a se arrepender. And I believe this word repent is so important for us today, because until you repent, you can never embrace the will of God. Eu creio que isso é algo muito importante nos dias de hoje, porque até que nós venhamos a nos arrepender, nós não vamos poder viver a perfeita vontade de Deus para nós. So the Lord said to the church, Então Deus disse a essa igreja de Éfeso: remember from where you have fallen and repent. lembre-se do lugar lá atrás onde você caiu e de lá se arrepende. Now see what it says. Say, E aí- repent Veja o que diz: arrependa-se and do the first works. e pratica as primeiras obras. Now I want you to understand. Eu quero que você entenda isso. Verse number 4, No versículo número 4, it said, you have left your first love. ele disse: o que eu tenho contra você é que você deixou o primeiro amor. Verse number 5, E no versículo número 5, it said, do the first works. ele fala: volte a fazer as primeiras obras. I want you to understand. Eu quero que você entenda isso. How do you restore your first love? Como que você restaura o seu primeiro amor? To restore your first love, Para restaurar o primeiro amor, you need to do the first works. você tem que fazer as primeiras obras. I want to get that clearly. Eu quero que você pegue isso, entenda claramente isso. To restore your first love, Para restaurar o primeiro amor, you need to do the first works. você precisa voltar a fazer as primeiras obras. So the question is, Então a pergunta é: what is the first works? quais são essas primeiras obras? Hallelujah. Aleluia.
Because we need to understand what the first works is. What were the first works that the apostles did? Porque nós precisamos saber quais são as primeiras obras, quais eram as primeiras obras que os apóstolos faziam. What were the first works that the early church did? Qual eram as primeiras obras que a igreja primitiva fazia na When we terra? can know the first works that the early church did, then we can now begin to do that so that the Lord becomes pleased with us. Porque quando nós aprendermos aquilo que a igreja primitiva fazia através do ensino dos apóstolos, nós vamos passar a fazer aquilo que Deus quer, e aí então nós vamos poder agradá-lo. Because your love for God is expressed by your desire to do His works. Porque o seu amor por Deus é expressado pela sua vontade de fazer aquilo que Ele lhe pede. It is not enough to say I am a believer. Não é suficiente você simplesmente dizer, eu creio, eu sou um cristão. It is not enough to say I love the Lord. Não é suficiente você dizer, eu amo ao Senhor. Your works must reveal your heart for God. As suas obras é que vão revelar o seu amor do seu coração para Deus. The Lord said, Jesus said, if you are my disciples, do my will. Jesus disse, se vocês me amam, façam a minha vontade. He said, by this shall men know that you are my disciples. Porque então assim saberão que vocês são os meus discípulos. He said, by this shall men know, or shall we know that you love the Lord. Então assim, dessa forma, é que eu saberei que de verdade vocês amam a Deus. So for us to return to our first love, we must do our first works. Então, para que nós voltemos ao nosso primeiro amor, é necessário que nós voltemos a praticar as primeiras obras. Now come with me to Acts chapter number 2. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo I 2. want you to see something that the early church did. Eu quero te mostrar algo que a igreja primitiva fazia. Atos capítulo 2. Because if we can understand what they did, we can begin to understand their first works and see how committed we are. Porque se nós não entendermos o que a igreja primitiva fazia, o que ela realizava na obra de Deus, não tem como nós fazermos e entendermos o que Deus está pedindo da gente. Acts chapter number 2, beginning from verse 41 to 47. Atos capítulo 2, começando do versículo 41. Verse 41 to verse 47. Do versículo 41 ao versículo 47. The Bible says, and they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. I want to take note of this. Eu quero que você preste atenção nisso. The Bible says they received the word A palavra de Deus fala que eles receberam a palavra and they were baptized. e foram batizados. In other words, they were saved by this action of receiving the word and being baptized. Em outras palavras, eles foram salvos por cumprir esses dois atos: receberem em seus corações a palavra e serem batizados. And as a result, E como resultado, 3,000 people were saved. 3.000 pessoas foram salvas. Now I want you to get that. Eu quero que você pegue isso. Now they are saved. Agora sim, agora eles estavam As a salvos. result of them receiving the word of salvation and believing in Jesus and being baptized into Christ. Pelo resultado deles terem aceitado a palavra de Jesus e sido batizados, eles foram salvos. So now that they are saved, what did they do? Então, depois que eles foram salvos, o que eles foram fazer? Now come, verse 42. Vamos continuar lendo, verso So we begin to 42. understand what they did, their works. Porque a gente tem que começar a saber quais eram as obras que eles fizeram depois que eles foram Verse salvos. 42, my Bible says, Aqui no verso 42, a minha Bíblia diz: it says, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. e perseveraram na doutrina dos apóstolos. One of the first works of the church
Um dos primeiros trabalhos da igreja primitiva is their steadfastness in the apostles' doctrine. é que eles estavam estabelecidos nos ensinos apostólicos. Their steadfastness, their commitment to the teachings of the apostles. Eles tinham um compromisso de responder e estar aprendendo a respeito dos ensinos dos apóstolos. What is the apostles' doctrine? Então, o que é esse ensino apostólico? The apostles' doctrine A doutrina apostólica was the teachings of the Lord Jesus Christ. é tão somente os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Come on, are you with me? Você está prestando atenção? So in other words, get this. Em outras palavras, preste atenção. One of the first requirements of God for you as a believer Um dos primeiros requisitos de Deus para você como um cristão is that you need to continue steadfastly in the teachings of the Lord Jesus Christ that is taught in the house. é que você precisa continuar, perseverar em conhecer os ensinos de Jesus Cristo que tem sido ensinado nessa casa. In other words, you need to give yourself Em outras palavras, você tem que se entregar a isso, to the studying of the word, of the teachings of the Lord. ao estudo, aos ensinos, aos mandamentos do Senhor. That is why you need to understand the importance of the leaders that the Lord has given to you, because their primary responsibility is to teach you the teachings of the Lord Jesus Por Christ. isso que você tem que prestar atenção e honrar os homens de Deus, a liderança que Deus tem colocado diante de você, porque eles têm por primazia, por primeira responsabilidade, ensinar a vocês os ensinos de Jesus, aquilo que está na palavra de Deus. Come on, are you with me? Você está comigo aqui? Now, coming to church Vir à igreja is good, é bom, but it's not enough. mas não é o suficiente. You need to come to church Você precisa vir à igreja and become committed to the teachings. e se tornar uma pessoa comprometida com os ensinamentos que você tem recebido. Because I go to school Porque eu vou à escola does not mean that I'm committed to the teachings in the class. não necessariamente significa que eu tenho um compromisso com aquilo que está sendo ensinado lá na faculdade. There are some people who go to school and sit down in class, Tem pessoas que vão para a escola, vão para a faculdade, sentam but lá they are na not aula, interested in what is being taught. mas eles não estão nem interessados no que o professor está falando. Because they are not interested, they are not listening, they are not committed, does not mean that they are learning. Porque se eles não estão comprometidos, se eles não estão prestando atenção, se eles não dão atenção àquilo que é falado, eles não têm nenhum comprometimento com aquilo. And how do you know they are not learning? E como você sabe que eles não estão aprendendo? When there is a test or there is an exam, the result reveals that they were not committed. Quando chega o momento da prova, o momento do exame, ali há a revelação se eles aprenderam ou não. The same thing with church. A mesma coisa acontece com a igreja. But the early apostles, the Bible says, they were committed, they were steadfast to the teachings of the Lord Jesus Christ. Mas uma das coisas que se falava a respeito da igreja primitiva aqui nesse texto é que eles tinham um compromisso de ficar firme nos ensinos apostólicos. And if there is anything that God requires from His people, it is for us to become steadfast to the teachings of the man of God, so that we are not carried away by every wind of doctrine that is being taught around. E uma das coisas primordiais que nós temos que prestar atenção é que nós temos que estar firmados, estabelecidos nos ensinos do homem de Deus, do anjo da igreja, dos ensinos apostólicos, para que nós não sejamos levados para lá e para cá por qualquer vento de doutrina. Because we need to be rooted in the Word. Porque nós precisamos construir raízes no trabalho, na We need to obra. be established in the word that is taught in the house. Nós precisamos estar estabelecidos, estabilizados na palavra de Deus que tem sido pregada na casa do pão. Your commitment to the church O seu compromisso para com a igreja is revealed by your commitment to the teaching that is taught in the church. é revelado através do seu comprometimento com os ensinos que têm sido liberados do púlpito. If you want to grow, Se você quer crescer, if you want to be a part of what God is doing in this house, se você quer fazer parte daquilo, do trabalho que Deus está realizando nesse in other words, ministério, you must give yourself to the ministry that is being
taught in this house and be steadfast in that word. Em outras palavras, se você deseja fazer parte daquilo que Deus está fazendo através desse ministério, você tem que se manter estabilizado, estável sobre a palavra das doutrina apostólica que tem sido pregada nesse lugar. It speaks of your maturity, it speaks of your development. Porque isso vai mostrar a tua maturidade, isso vai mostrar o seu desenvolvimento. Number 2 in my Bible, A segunda coisa que the diz Bible said they aqui, were steadfast in fellowship. aqui no verso 42, a segunda coisa que diz é que eles estavam estabelecidos no relacionamento. Fellowship. No relacionamento. The Bible says in the book of Hebrews chapter number 10, it says we should not neglect the fellowship of the saints. A palavra de Deus fala no livro de Hebreus 10 que nós não devemos abandonar o relacionamento. Em outras traduções diz que a gente não deve abandonar a nossa congregação, esse relacionar com os outros, o corpo de Cristo. Come on, are you hearing what I'm saying? Você está entendendo o que eu estou dizendo a vocês? We should not neglect the fellowship. Some of us don't know the importance of fellowship. Muitos de nós não entendem a importância do relacionamento um com os outros. I see a lot of people who only come to church. Eu vejo muitas pessoas que tão somente vêm à igreja. They just sit down. Eles sentam, The moment things are finished, no momento que o culto termina, they are gone. eles vão embora. They don't like to fellowship. Eles não gostam de se relacionar. They say I don't want to. I want to mind my business, Eu não quero que ninguém se meta nos meus negócios. and you mind your business, Você toma conta dos teus and you are negócios gone. e eu tomo conta dos meus. But listen to me. Mas preste atenção a mim. The strength of a family A força da família is in their fellowship, in their relationship. está no relacionamento entre seus membros. A family that does not fellowship cannot live together, cannot be strengthened together as one. Uma família que não se relaciona, que não tem um bom relacionamento entre os seus membros, ela não pode crescer e ela não pode avançar. And we as the people of God must understand one of the work that God requires from you is your commitment to fellowship. On Sunday evening, weekly, at the teaching, the Bible, be committed to the fellowship. E uma das coisas que você deve entender que é de suma importância é que você deve se comprometer com esse relacionamento entre os membros, entre o povo do corpo de Cristo do seu ministério, se comprometer e estar em relacionamento no culto de domingo de manhã, e se comprometer a ter um relacionamento com os teus irmãos e irmãs em Cristo no culto da noite, durante a semana e todos os dias. The Bible said they were steadfast in breaking the bread. A palavra de Deus fala que eles estavam unidos no partir do pão. They were committed to communion. Eles estavam unidos na comunhão, que é na Santa Ceia. People think that communion is a religious activity that is done once in a while. As pessoas pensam que esse ato da comunhão, da ceia, é tão somente um ato simbólico e religioso que nós realizamos uma vez por mês. But if you understand the early church, Mas se você entender isso, as a matter of fact, the Bible says every day they had communion. eles falam que todos os dias eles tinham comunhão, todos os dias eles tinham essa interação, From house to house. de casa em casa. So, what is communion? O que então que é comunhão? Communion is a covenant within the body. A comunhão é uma aliança que existe entre o meio do corpo de Cristo, cada um de vocês. Not only your expression of your belief in Christ, Não somente uma expressão de que você crê em Cristo. it is not only your covenant with Christ, Não está falando a respeito da sua aliança aqui com Cristo, but it is your covenant with the body of Christ. mas é a sua aliança para com o corpo de Cristo. Come on, are you hearing what I'm saying? Vocês estão entendendo isso? Now, communion was so important that the Bible says they all break together with one hand from one bread, from one body. A palavra de Deus fala isso, de tanta importância de se relacionar, de ter comunhão, que elas falam a respeito que eles partiam o pão juntos. Because in the early days, in the old covenant, Porque na antiga aliança, lá na igreja when primitiva, I have communion with my brother from one plate, two of us can put our hands in one place to eat together.
Porque na antiga aliança, lá na igreja primitiva, quando eu tinha um relacionamento de verdade com meu irmão no corpo de Cristo, nós comíamos do pão no mesmo prato. It speaks of my covenant with my brother. E isso fala a respeito da minha aliança para com meu irmão. And when I'm able to dip my hand to eat together in one plate with my brother, it means that my hand or my heart should not rise up against my brother. E significava que quando eu estendia a minha mão junto com ele para comermos do mesmo prato, que jamais eu levantaria a minha mão contra ele. Because if I do that, God judges me. Porque se eu fizesse isso, Deus iria me julgar. Come on, is somebody hearing what I'm saying? Tem alguém me ouvindo aqui nesse lugar? Amém? So I cannot partake of communion with you and go behind and begin to speak against you. Não tem como eu ter uma comunhão de partir o pão junto com você, por trás das suas costas, falar mal de você. Come on, do you understand what I'm saying? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Because we cannot at the church of Jesus Christ come together to praise God and go behind and begin to speak against ourselves. Nós não podemos, como a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, pensar que a gente pode se reunir, louvar a Deus e depois que a gente sai por aquelas portas, falar mal do irmão da gente. Because our commitment to the world, our fellowship together and our communion is a covenant of our expression of love for Christ. Porque o meu comprometimento com o ensino dos apóstolos, o meu comprometimento com o relacionamento, o meu comprometimento com a comunhão com o corpo de Cristo revela aquilo que eu sou, revela como eu estou diante de Deus. And the Bible goes on to say, and they were steadfast in prayers. E a quarta coisa que diz aqui no versículo 42 é que eles estavam juntos em orações. I want to get it. One, steadfast in the apostles' doctrine. A primeira coisa, estar firme na doutrina dos apóstolos. Fellowship. A segunda coisa, relacionamento. Communion. Terceira coisa, comunhão. And prayer. E a quarta, oração. These were the works of the early church. Essas eram as primeiras obras da igreja primitiva. People of God, Povo de Deus, prayers oração is very important and fundamental to your relationship with Christ. é algo que é muito importante, fundamental para o seu relacionamento com Cristo. Just as gas is to a car, that is how prayer is to a believer. Assim como a gasolina é para o carro, a oração está para o crente. Without gas, the car cannot walk. Sem gasolina, carro nenhum funciona. Without gas, the car cannot move. Sem combustível, o carro não anda. Without prayer, the church cannot work. Sem oração, a igreja não tem como fazer a sua Without obra. prayer, the church cannot advance. Sem oração, a igreja não tem como avançar. If we are going to advance in our spiritual life and in our walk in our nation, we must become a church that prays. Se nós queremos avançar como igreja no reino de Deus, se nós queremos avançar na pregação do evangelho na nossa nação, nós temos que ser uma igreja, um corpo de Cristo que se compromete em estar junto em oração. Prayer is not just only for the pastors. Oração não é uma coisa que é separada tão somente para os Prayer pastores. is not for the leaders. Oração não é coisa só para líder. Prayer is for every one of us to be involved in prayers. Oração é algo para cada um de nós que deseja ter um encontro com Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Because your time of prayer is your time of preparation. Porque o seu tempo de oração é o seu tempo de preparação. Your time of prayer is your time where God begins to equip you spiritually for His work. Porque o tempo que você gasta, que você despende em oração, é o momento em que Deus te capacita para você executar a obra dele. When I got saved. When I got saved. Okay. Quando eu fui salvo, we understood what it means to pray. Nós entendíamos o que significava orar. As a church then, como a igreja hoje, once in a month,
Uma vez no mês, we have what we call all-night prayer. nós tínhamos aquilo que a gente chamava uma noite de oração, que aqui seria a vigília. From 10 p.m. Das 10 da noite, we pray through the night till in the morning, 6 a.m. in the morning. nós orávamos, né, de 10 da noite até 6 horas da manhã, nossa vigília. Once in a month. Uma vez no mês, quando eu aceitei The whole Jesus, church comes together toda a igreja vinha junto e nós tínhamos uma reunião de vigília. to praise, Para louvar, to pray, para orar and to hear the word of the Lord. e para ouvir a pregação And da to palavra believe de God from the Deus. night till in the morning. Da noite até o amanhecer. We do that the last Friday of every month. Nós fazíamos isso logo quando eu me converti na minha igreja, toda a última sexta-feira do Then me mês. and the pastor, Nós estávamos junto com os pastores. every Friday, Toda sexta-feira, we have all night prayer. toda sexta-feira do final do mês nós tínhamos essa vigília de oração. Just the two of us. Eu e o pastor, toda sexta-feira nós fazíamos a nossa vigília. We come to church. Nós vínhamos à igreja, We pray. nós orávamos, While others are sleeping at home, enquanto os outros estavam dormindo em casa. we are praying, Nós estávamos orando, making intersection. nós estávamos intercedendo. And then I was still a young believer. E eu era ainda um crente, um neófito na fé. I prayed with him, prayed with pastor until I become tired, I sleep. Eu orava, começava a chegar uma hora que eu não aguentava, eu começava a roncar, eu dormia. But my pastor, Mas meu pastor, he keeps praying. ele continuava Sometimes I orando. wake up, I look at him, I thought we are finished. E eu acordava no meio daquilo e orava, caramba, ele ainda não But I terminou. see him on his knees, he's still praying. Mas ele ainda estava com os joelhos dele dobrados e ele continuava orando. I wonder, does he not get tired? E eu falava, meu Deus, esse homem não fica cansado. But the result Mas o is resultado that when you see him climb the pulpit to preach, é que quando você via ele subindo no púlpito para pregar, he preaches with power. ele pregava com poder. And when it is time to minister to the people, E ele tinha a coisa de ministrar as there is pessoas. result of signs and wonders. There was a result of signs and wonders. Como resultado, além de pregar com poder, havia sinais e maravilhas no meio do povo acontecendo. Because he understood what it means to pray. Porque nós entendíamos a necessidade, o que significava orar. When you read the Bible, Quando nós lemos a palavra de every Deus, time the people pray, toda vez que o povo aqui orava, there was a miracle. havia um milagre. Every time the people pray, Toda vez que o povo orava, they move the hand of God. a mão de Deus se movia. Every time the people pray, Toda vez que o povo orava, sometimes there is an earthquake because the kingdom of darkness is shaken by the prayers of the saints. alguém aceitava Jesus porque o poder das trevas era sacudido pelo poder de Deus. But today, Mas hoje em dia, it looks like the church is not praying. parece que a igreja do Senhor não está orando. It looks like we are playing. Parece que nós estamos brincando. Because the moment they say prayers, Porque no momento que fala oração, people are tired. a gente abre a boca e começa a dar um sono. But yet we want the blessings of God. Mas mesmo assim nós queremos as bênçãos de Deus. People of God, Povo de Deus, the Lord is saying to his church, Deus está dizendo à sua igreja you have fallen que você tem, onde que você caiu, from your first love. que você caiu no seu primeiro amor. Repent Então se arrependa and do the first works. e volte a fazer as primeiras obras. And that is to pray. E isso significa também orar. Because your time of prayer is your time of intimacy with your Father. Porque o seu tempo de oração é o seu tempo de intimidade com o seu Pai. It is like saying that you are married to your husband or you are married to your wife, but there is no intimacy. É como se fosse dizer assim: você é casado com a sua esposa, casado com a sua mulher, mas vocês não têm um tempo de intimidade. The marriage will not work. O casamento não vai funcionar. It is going to grow cold. Em algum momento vai esfriar. Are you hearing what I'm saying? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? So the Lord is saying, Então Deus está dizendo: you have left your first love. In other words, there is no intimacy with God in your prayers. Então Deus está dizendo: vocês abandonaram o primeiro amor. Então não está tendo mais intimidade numa vida de oração. God is calling his church Deus está chamando a sua igreja to come into
into the secret place of prayer. para entrar no jardim secreto da oração. Because the more you spend time with God, the less you talk. Porque quanto mais tempo você passa na presença de Deus, é menos tempo que você fala. Because every time you talk, Porque todo mundo fala. the less you talk, Porque quanto menos você fala, because there is quick result. há resultado mais rápido. But you spend more time with God Mas você passando mais tempo com Deus, in the secret place. no lugar secreto. People ask me, As pessoas me perguntam: say, Pastor, you're a young man. pastor, o senhor é um homem jovem. How long have you been preaching the gospel? Há quanto tempo o senhor tem pregado o evangelho? I say, wow, I've been doing this now for 25 years. I've been saved. Fala, eu tenho feito isso desde que eu fui salvo, há uns 25 anos. And for 22 years, I've been doing ministry. E durante 22 anos eu tenho estado nesse ministério. And for 19 years, I've been traveling to different countries. E ao longo dos últimos 19 anos eu tenho viajado como missionário por Been vários to países. 44 nations of the world. E Deus já me deu a oportunidade de ir a 44 nações desse mundo. And some people say, wow, E algumas pessoas chegam e falam: nossa, what Bible school did you go to que escola bíblica você foi? that you know these things like this? Que aí você aprendeu essas coisas todas. Que escola bíblica você fez? I say, I never went to Bible school. Eu nunca fui em escola bíblica. O que seminário você fez? Because the Entende? Bible school does not make you a man of God. Porque estudar a Bíblia, só isso, não faz de você um homem de Deus. Because if you are not called, Porque se você não foi chamado, Bible school, going to Bible school does not make you called. ir para a escola bíblica, ir por seminário, não vai fazer necessariamente de você um pastor, alguém que tem um chamado. I told people I'm what I am today E não vai fazer, e é por isso que eu estou onde eu estou because hoje. I understood what it means to pay the price in prayer. Porque tão somente eu entendi o que significava, né, o pagar o preço, o investir tempo em oração, em I intimidade. understood what it means to fellowship. Eu entendi o que era relacionar-se com os outros. When I was growing up, Quando eu estava crescendo, 7 days a week I was in church every day. todos os dias da semana eu estava na igreja. When it was time for meeting, I was there. Quando era a hora da reunião, eu já estava lá. Prayer meetings, I was there. Reuniões de orações, The eu estava worship, the lá. practice for the worship, I was there. Quando era a reunião do pessoal do louvor, eu estava lá. We were the ushers in church. Quando tinha outras pessoas na igreja, We were the one cleaning the. We did everything every day. I never complained. nós precisamos andar todo dia assim, de nenhuma forma reclamar. But that was my process of training and preparation to what I am today. Mas aqueles dias, aquilo tudo que eu fazia, limpava, era a minha preparação para o que hoje eu estou fazendo. But the question is, how many of us are willing to pay the price to do the work of the Lord Jesus Mas a Christ? pergunta é: quantos de vocês estão dispostos a pagar o preço, a dedicar o tempo que é necessário de consagração para ser desenvolvido e assumir o seu ministério em Your Cristo heart Jesus? needs to be committed. O seu coração é que tem que assumir um compromisso. Your heart needs to be steadfast. O seu coração tem que ser decidido sobre isso. Amen. Amém? Quickly, let's find someone to learn. 43. The Bible Vamos. says, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Verso 43 diz: e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. In other words, there was the fear of God. Em outras palavras, havia o temor de Deus. I believe the church of today needs the fear of God. Eu acredito que a igreja de hoje precisa descobrir de novo o temor de Deus. Because of the lack of the fear of God, that is why many of us are not able to deny the world to accept Christ. Por conta da falta de temor de Cristo, muitos de nós estão sendo testemunho para que os outros neguem, não tenham aceitado Jesus ainda. And I believe the church of today needs the fear of God. E eu acredito no meu coração que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa do temor do Senhor. The Bible says the fear of God is the beginning of wisdom. A palavra de Deus fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. And when there is the fear of God, the Bible says there were signs and wonders. E a Bíblia diz algo interessante, que quando havia o temor ao Senhor,
Havia muitos sinais e muitos prodígios. Verse 44. Verso And 44. all that believed were together, and they had all things common. 45. And they sold their possession and goods, and parted them to all men, as every man had need. Verso 44 diz: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E no 45 diz: e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. In other words, Em outras palavras, there was love havia amor among the people of God entre o povo de Deus, that they can share with one another. de que porque o amor que fazia com que eles compartilhassem uns com os outros In the das early coisas. church, Na igreja primitiva, what was yours o que era seu was mine. era meu. What was mine O que era meu was yours. era seu. They could share together Eles compartilhavam das to coisas. meet the needs of one another Entendeu? Mutuamente eles compartilhavam das as they coisas. fellowship together. Porque assim eles estavam unidos. Are you hearing what I'm saying? Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? There was that care because they love. The church of today must be a church that loves. Havia na igreja primitiva esse cuidado de um irmão para com o outro. E a igreja de hoje precisa ter no nosso meio de novo esse amor, de se preocupar com a necessidade daquele que está ao nosso lado. Because if we don't love, Porque se nós não amarmos, the Bible says we don't know God. a palavra de Deus diz, nós não conhecemos, The Bible says if we conhecemos o love Senhor. one another, the Bible says we know God, for God is love. A palavra de Deus diz: se nós amamos o nosso semelhante, então nós conhecemos o Senhor, porque nós amamos, porque Deus é amor. You need to love your pastor. Você precisa amar o seu pastor. You need to love your Você leaders. precisa amar a liderança da sua You need to igreja. love your brothers. Você precisa amar os seus irmãos, as suas irmãs. Because that is how we express God. Porque é dessa forma que nós expressamos Deus. Love is not just in our mouth, O amor não é só algo que está na nossa boca, it is in our action. está nas nossas ações. I went to a church in Richmond, Virginia. Eu estava numa igreja em Virgínia, nos Estados Unidos, numa cidade chamada Richmond. The church is called the Rock Church. A igreja se chamava a Igreja da Rocha. Big church, mega church. Uma mega igreja It seats about 5,000 people. que tinha 5.000 lugares. So I got to the church. Então eu cheguei a essa igreja em Virgínia The name of the church is called Rock Church. e o nome da igreja era a Igreja da Rocha. But people in the whole community Mas o pessoal de toda a comunidade calls them the Love Church. chamavam aquela igreja da Igreja do Amor. Because they say, we have never seen any church Porque nós nunca vimos nenhuma igreja that shows love que mostre amor like that church. como essa igreja que tinha o nome da Igreja da Rocha. You know, I said, we went to the church. Eu falei, então eu fui até a igreja. When you get to the church, Quando big eu church, cheguei até a igreja, when you get to the church, the church was magnificent. não, quando eu cheguei à igreja era algo magnífico, a construção. In the daytime, No dia de hoje. the church, the hall is like a basketball field. It's Really? a basketball, yeah. Ok. E aí o pessoal estava jogando basquete. Tinha um campo de basquete dentro da igreja. Na When it is igreja. time for service, Quando era na hora do culto, they just go to the corner and pull it like this. ok. Quando era na hora do culto, né, ficava a nave do templo, a nave do templo era um campo de basquete. Quando era na hora do culto, eles puxavam as cadeiras, tem isso nos Estados All the Unidos. chairs come down. E todas as cadeiras Like this. vinham assim e iam abrindo. Tem isso nos ginásios I mean, americanos. wonderful. Eu falei, nossa, que coisa When legal. I got to the door, Quando eu cheguei até lá, guess who were ushers? pergunte onde eles estavam. You know those men riding a bike, Sabe aqueles homens que andam, os motociclistas? the Harley bike. A Harley Davidson? See tattoos all over their body. Cheio de tatuagem no corpo todo. They've been saved by the church. Eles tinham sido salvos por aquela They were all igreja. of them lined up on the door. E eles estavam todos parados lá na porta. Those were the ushers. Aquelas eram as ofertas, os adoradores. Everybody that comes into the church, Todo mundo que entrava naquela igreja, shake their hands. eles apertavam a mão deles, Take their Bible from them. pegava a Bíblia deles Are you okay? e perguntava: você está bem? Where do you want to sit?
Onde você quer se sentar, irmão? They take them to their seat. Eles levavam cada um deles a seu lugar de Put you on sentar, your seat. te colocava If you sentado, come before the service, e depois do serviço, they do ask you, do you want culto, coffee eles perguntavam: você quer algum café, Tea? alguma coisa, or chá, hot chocolate? ou um chocolate quente? Anything you want. Qualquer coisa que você They go bring quisesse. in and serve to you. Eles vinham, você ali como visitante, te serviam. Before the service even started, you already feel at home. Antes de começar o culto, meu irmão, a gente já se sentia em casa. You can never leave that church Era impossível você sair daquela igreja without them showing love to you, to see how they can help you in any way they can. Era impossível você sair daquela igreja sem experimentar a expressão do amor deles e alguém não te perguntar se você estava precisando de alguma coisa ou se de algum modo ele podia te ajudar. People love the church As pessoas amavam aquela igreja and they were happy. e eles eram felizes Do por you know isso. how they bought the property? Sabe como eles compraram aquela The propriedade? property was a shopping mall, A propriedade antigamente, antes de ser a igreja, era um shopping. and they want to sell the mall. E eles queriam vender, o The shopping foi church vendido. was saving money A igreja estava economizando dinheiro to buy the church, to buy property, para comprar uma propriedade. and they've been able to save $800,000. E eles estavam juntando até $800.000 para poder comprar um lugar. And when they want to buy the church, E quando eles foram comprar a igreja, they said the place is going for 10 million eles falaram que o valor foi para $10 milhões for the property. para poder comprar o shopping que tinha So sido the church was desativado. trying to raise some money, Então a igreja estava tentando arrecadar but dinheiro, because of the love that was in the church, mas por conta do amor que tinha na igreja, one of the members um dos membros, that was rich, que era muito rico, blessed, abençoado, she wrote a check, ele escreveu um cheque, preencheu um cheque, 10 million, escreveu $10 milhões and gave it to the pastor. e entregou ao pastor. He said, Pastor, Ele disse: pastor, buy the church. compra a igreja, compra o shopping, né? When the church have the money, Quando a igreja tiver o dinheiro, you can begin to pay me back. você pode começar a me pagar de volta, mas eu tô dando aqui os 10 The church milhões. said, okay. A igreja, ele fez um empréstimo para a igreja sem juros, deu os 10 milhões. They bought it. Eles compraram então e fecharam o The woman negócio. went home, E o homem voltou para casa, slept dormiu, that night. passou a noite The Lord dealt with her. e Deus estava com o coração alegre. The Lord was dealing with her. Deus estava lidando com She aquilo. came the next morning. E ele veio naquele. The next day in the morning, the woman e, came back. e no outro dia, uma mulher veio à igreja. He said, Pastor, Disse: pastor, don't pay me the money. aquele homem, né, falou: pastor, I've given it to the church. não, eu não quero receber de volta, não. Deus falou com ele em sonhos, eu não quero nada de volta. They bought the place cash. Eles compraram o lugar à vista. Remember, they have saved 800,000. Lembra-se que eles tinham juntado $800 mil. When they have already saved 800,000. Eles já tinham economizado esse dinheiro, 800 So mil. when it was time to buy instrument and everything, Então, quando era o momento de comprar os instrumentos e todas as coisas para a igreja, the church spent $100,000 just to buy the instrument alone. a igreja gastou tão somente os $800 mil só para comprar todos os instrumentos. And when you enter in there, E quando você entra lá, excellent. excelente. You know why? Você sabe por quê? Because the people knew what it means to love God. Porque o povo naquele lugar entendeu o que significa amar a Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Come with me. Come. Let's close with this. Vamos fechar com isso daqui. Vem comigo aqui na Bíblia. Come. Acts chapter 2. Atos capítulo 2. Onde nós estamos? Verso 46. And they continued daily with one accord in the temple and in breaking bread from house to house. They did eat their meat with gladness and singleness of heart. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. 47 does say, praising God 47 diz: louvando a Deus and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such
e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Hallelujah. Aleluia. When we return back to our first love, Quando nós voltamos para o primeiro amor and begin to do the first works, e voltamos a praticar as primeiras obras, God will begin to increase the church. Deus, o próprio Deus, vai começar a expandir a igreja, a trazer crescimento. Now, the Bible didn't say they went out doing evangelism. Preste atenção, a Bíblia aqui não fala que eles estavam saindo na rua fazendo evangelismo para trazer o povo. All they were doing, A única coisa que eles steadfast to the faziam word, era ficarem firmes no entendimento da Fellowship, palavra, eles eram ser salvos, breaking of bread, partir do pão, prayers. oração, They had the fear of God eles tinham o temor de Deus and the love for one another. e o amor por uns aos They were outros. praising God, E eles louvavam a Deus and God gave them favor. e Deus dava a eles favor e o And povo people were entrava. coming to the church E o povo entrava e ia sendo salvo. every day, every Todo day, dia, every day. todo dia a palavra It fala means aqui no the church was 47. open 24/7. A igreja estava aberta 7 dias por semana, 24 horas Because por every dia. day people were coming Porque and getting todo saved dia, in enquanto church. eles estavam fazendo isso, o povo ia chegando e ia sendo salvo e aceitando Jesus. Hallelujah. Aleluia! God has not changed. Deus tem isso para vocês também. What he did then, O que Deus não mudou, o que ele fez aqui, he can do now. ele pode fazer agora aqui. If we become faithful to the principle of his word. Se nós tão somente ficarmos fiéis aos princípios da palavra dele. I see people complaining. Muitas pessoas reclamam. Pastor, we come to church too much. Falar, pastor, a gente tem que vir muito nesse negócio de How can we igreja. come to church in the morning and come in the evening? Eu tenho que vir de manhã, tenho que vir à How noite de can we come 3 novo. times a week? Eu tenho que ver 3 vezes na I'm semana. tired. Eu tô cansado disso. No, the early church, Não, a igreja they primitiva, were going every day, eles iam todo dia, from house to house, de casa em casa, breaking bread. partindo o pão em comunhão. And God was pleased. E Deus dava o crescimento. God Deus is looking for a people está procurando por um povo whose heart is available to him. cujo coração está disponível para Ele. And I pray in the name of Jesus E eu oro que em nome de Jesus, that we will become a people que nós nos tornemos esse povo that have made ourselves available to God. que temos dito ao Senhor: eis-me aqui, Deus. A people Um povo that can become the church of the Lord que Jesus. possa se tornar de verdade a igreja do nosso Senhor Jesus And we Cristo. become a people that is blessed. E nós vamos nos tornar então um povo que é abençoado. A people that is walking in favor. Um povo que anda no favor de Deus. Because Por quê? we love the Lord. Nós amamos ao Senhor. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Shall we stand on our feet? Vamos nos colocar de pé para orarmos em nome de Jesus?